Então, assim, bom dia a todos vocês. Espero que estejam bem, né? E a aula passada, a gente conversou a respeito de uma tarefa que nós iríamos fazer e eu acabei enviando a tarefa errada para vocês. Uma atividade mesmo era mais uma atividade de fixação de conteúdo. Daí, dessa vez, agora eu mandei a correta, tá bom? Então, eu quero que vocês acompanhem comigo. Vamos fazer a correção disso daqui, porque ver o que vocês estão... Como é que vocês se saíram nesse negócio, tá bom? Pessoal do chat ali, ó, daí pode me enviar, né? VOF, fica fácil para vocês. Então, ali, a primeira questãozinha era assim, ó. Na ação em que houver pedido subsidiário, o valor da causa será a quantia correspondente à soma dos valores desse pedido e do pedido principal. Vocês colocaram o que aqui? V ou F? F, prof. F. E por que vocês colocaram F? Qual é o fundamento? Aonde que vocês acharam isso? Em que artigo? Olha lá, tem alguém pedindo para ser admitido. Em que artigo que vocês encontraram isso? No material, prof, eu achei. No 292, prof? Perfeito. Todas as respostas, eu acho que todas. Algumas exceções aqui, mas a grande maioria das respostas, isso, Cleide, vocês vão encontrar no 292, tá bom? Nesse nosso caso aqui, quando ele fala de pedido subsidiário, acompanhem lá isso já. Acompanhem lá com o código no 292 e a gente vai achando as respostas ali para cada um deles. Aí o Jean colocou ali, ó, o fundamento, tá no 292, lá no inciso 8º. Real, verdade, né? Ó, se vocês derem uma olhada, lá no finalzinho do 292, porque o 292 ele fala a respeito, né, dos critérios de fixação do valor da causa, lá no finalzinho vai ter dois incisos. Vai ter o inciso 7º e o inciso 8º, né? Então, ó, veja lá o inciso 7º, ele diz assim, ó, então, na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor. E daí o 8º, na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. Esses dois incisos, eles estão se referindo à acumulação imprópria, lembram? Acumulação imprópria, ela poderá ser pedido de acumulação imprópria, ele poderá ser feito na qualidade de pedido alternativo ou de pedido subsidiário. Então, o valor da causa, ele vai depender da forma com que é feito o pedido. Perfeito? Então, aqui a primeira é F, por fundamento no inciso 8º. Na ação de indenização, desculpe, deveria ser de indenização, né? Ou indenizatória. Na ação indenizatória, inclusive é fundada em dano moral, o valor da causa será o valor incontroverso. Verdadeiro ou falso? Falso. Real, verdade, Jean? Por quê? Porque o valor da causa na ação indenizatória, com fundamento lá no 5º do 292, vejam lá, o 292, 5º, diz assim, ó, na ação indenizatória, inclusive é fundada em dano moral, deve ser o valor pretendido. Eu quero explicar uma coisinha para vocês aqui, rapidinho, tá? Só para que vocês saibam isso. No Código Antigo, no Código de 73, o dano moral, quando a gente pedia uma indenização por dano moral, o pedido podia ser genérico. Podia, tá? Hoje não pode mais.
com o Código de 2015, está proibido o pedido genérico. Se vocês lembram, nós conversamos a respeito já dos pedidos e eu falei assim para vocês, olha, o pedido precisa ser certo e determinado. Contudo, alguns pedidos, eles são certos e são indeterminados. Lembram disso? Então, quais são aqueles pedidos que são certos, mas podem ser indeterminados? São aqueles que a própria lei diz que podem ser pedidos genéricos. Então, assim, ó, hoje, o dano moral, ele deve ser pedido de maneira determinada. Em que sentido? Se eu quero indenização por dano moral no valor de 10 mil, eu preciso apontar esses 10 mil. Então, se eu quero acumulação de danos, por exemplo, eu quero danos morais mais danos materiais e eu quero 10 em um e 10 no outro, eu preciso apontar o valor da causa em 20 mil. Se eu quero danos morais, danos materiais, danos estéticos, quero cada um deles 10 mil, o valor da causa será, portanto, 30 mil. Bom, então, dano moral também precisa ser o valor pretendido, assim como diz ali no inciso 5º, tá? A próxima, na ação de divisão de imóvel, o valor da causa será metade do valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido, verdadeiro ou falso? Bom, aqui vocês não precisavam nem saber, é estranho, né, você colocar assim como valor da causa metade do valor, isso jamais vem, né? Então, é verdadeiro ou falso? O que vocês acham? O que vocês apontaram aí? E qual o fundamento, né? Qual o fundamento? Falso, exatamente. Está lá no inciso, ó, 4º. O que diz o inciso 4º? Na ação de divisão, que é o nosso caso aqui, né? Mas ele continua, né? De demarcação, de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido. Então, não é metade do valor da área, mas o valor da área, tá bom? Muito bem. Então, estamos na 4ª. Na ação em que os pedidos são alternativos, ou um ou outro, lembram, né? Eu quero outro. O valor da causa será a média dos valores dos bens. Certo ou errado? Falso, perfeito. Fundamento lá no inciso, ó, inciso 5, 6, 7, inciso 7º, vejam lá. Na ação em que os pedidos são alternativos ou de maior valor. Perfeito? Perfeito, gente? Viu ali, Jean? Inciso 7º. Muito bem. Perfeito. Na ação que tiver por objeto a rescisão de ato jurídico, pensem num negócio jurídico, por exemplo, como um ato jurídico, né? Então, na ação de rescisão de ato jurídico, o valor da causa será o valor do ato ou o de sua parte controvertida, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, perfeito, verdadeiro. E qual é o fundamento? É o inciso 2. O inciso 2. Quero fazer uma pergunta para vocês, e aí eu quero que vocês se manifestem, tá bom? Eu já expliquei isso durante as aulas, mas eu quero saber se vocês entenderam perfeitamente. Professora, eu tenho só uma ideia. Posso falar só a ideia que eu tenho? Pode falar só a ideia. Gente, ó, o inciso 2 está escrito assim, ó. Então, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a rescisão ou a rescisão de ato jurídico, será o valor do ato ou de sua parte controvertida. O que vocês entendem por parte controvertida? O que vocês entendem por parte controvertida? Imaginem um contrato, por exemplo,
O que é a parte controvertida em um contrato? Parte controvertida que está sendo discutida em juízo. O que significa isso para vocês? Eu vou dar nota para quem se manifestar. Aqui. Eu acho que é aquela cláusula aqui. Perfeito. Vejam, o que é a parte controvertida? Imaginem um contrato, né? O meu contrato, ele tem como um objeto geral, vamos imaginar um valor de 20 mil reais, tá? 20 mil reais. Daí, ali, o pagamento será feito em parcelas, incidindo vários juros, correção monetária, enfim. Tenho várias cláusulas que vão definindo essas questões, por exemplo, de possíveis juros, tá? Imaginem que eu entro em juízo no intuito de discutir uma cláusula contratual, tá? E essa cláusula contratual que eu estou querendo discutir é exatamente relacionado a juros que estão sendo cobrados e que eu não concordo. Veja, quer dizer que eu não concordo com o contrato? Quer dizer que eu não concordo com o todo daquele negócio jurídico? Não quer dizer isso. Eu concordo com o contrato, eu concordo em pagar aquilo que foi avançado. Eu estou discutindo apenas a questão das cláusulas que dizem respeito a juros, por exemplo. Então, quando a gente entra com uma ação e a gente quer, na verdade, discutir uma parte do contrato ou uma parte do valor do contrato, a gente só vai apontar como valor da causa aquele montante, aquela parte, aquele valor que é controvertido, ou seja, que eu vou discutir, que eu não estou concordando. Perfeito, tá bom? Muito bem. A próxima diz assim: na ação de cobrança de dívida, o valor da causa será a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, a contar da citação. Tá certo? Ou Falso. está errado? Falso. Falso. Por que é falso? E é falso mesmo. Por quê? Qual é o fundamento? Que no artigo 292, no inciso 1º, lá no finalzinho, ele diz se houver até a data da propositura da ação. Exatamente. A correção dos valores eu faço, isso aí já tem a data da propositura da ação. Tá? Eu faço a correção dos valores até esse momento. Propus a ação, não há mais como fazer a correção. Aí a correção, depois da propositura da ação, a correção, se houver a procedência do pedido, a correção vem da sentença do magistrado. Na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão do ato jurídico, o valor da causa será o valor do ato ou de sua parte incontrovertida. É justo aquele artigo que a gente estava lendo, né? É o inciso 2. Então, ela é falsa, né? Porque, na verdade, é a parte controvertida. A parte incontroversa é a parte que nós não estamos discutindo. É a parte que os dois lados da relação negocial entendem que está correto. Então, não é esse o valor da causa. O valor da causa poderá ser a parte, portanto, controvertida. Por isso aqui seria falso. Próximo. O valor da causa na ação de despejo corresponde a 12 meses de aluguel, segundo a Lei 8.245 de 91. É o artigo 58, inciso 2. Ou na hipótese do inciso 2 do artigo 47. Há 3 salários vigentes por ocasião do ajuizamento. E daí? Vocês deram uma olhada na lei de locação? Verdadeiro. Verdadeiro. Eu coloquei verdadeiro. Oi? Eu coloquei verdadeiro, mas foi porque
Eu dei uma procurada sobre como que você peticiona quando você está fazendo cobrança de dívida. Nesse caso de aluguel. Porque o contrato ele é vigente por 1 ano, né? Às vezes é renovável por tempo determinado. Então você vai ter que fazer ele por 1 ano. Você vai ter que pegar o valor de 1 ano fechado para cobrar. Aham. Basicamente foi isso que eu achei. Depois que eu achei que foi verdadeiro. Não, Prof, você... parece lá no inciso 3, prof, não é inciso 2. O Jean mandou aí também no Verdade, bate-papo. verdade, No inciso 3º, lá do artigo 58, da lei de locação. Deixa eu abrir a minha aqui, pera lá, deixa eu ler aqui com vocês. Na verdade, estava aberto no outro computador, me roubaram o computador. Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá, vamos ver. Artigo 58. Opa. 58. Aqui, ó. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do artigo 1º, nas ações, olha todas as ações que tem esse valor da causa, tá? Relacionadas à locação, ao contrato de locação. Nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais, ação revisional de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte, inciso o 3, o valor da causa corresponderá a 12 meses de aluguel, ou na hipótese do inciso 2 do artigo 47, a 3 salários vigentes por ocasião do ajuizamento. O 47, inciso 2º, ele fala a respeito da ação para a retomada do imóvel. Quando o dono do imóvel, esse imóvel está alugado, né? E ele quer retomar o imóvel. Então, está correto. A única observação aí é que não é o artigo, não é o inciso 2, é o inciso 3, mas coloquem aí como verdadeiro, tá? Essa questão do inciso aí foi um erro mesmo de digitação, tá bom? Podem colocar como verdadeiro e só acrescentem lá inciso 2. Desculpem. Inciso 3º da lei de locação. Tá bom? Deixa eu achar o material de vocês, agora perdi. Aqui. Muito bem. Na ação em que se cobra uma dívida de 100 mil, vencida há mais de 10 meses, deixa eu ver uma coisa aqui, não está me aparecendo. Deixa eu ver. Na ação em que se cobra uma dívida de 100 mil, né? 100 mil reais vencida há mais de 10 meses, o valor da causa deve ser o da dívida originária, sim ou não? Eu coloquei falso, mas eu chutei. É falso, mas sabe por quê? Por causa do inciso 1. O inciso 1 do 292. Qual é o valor aí, gente? Ó, o valor tem que ser o da... Peraí, tem mais gente querendo entrar, deixa eu admitir. O valor tem que ser o da dívida originária corrigida com juros de mora, vencidos e pendentes e penalidades existentes. E as penalidades existentes. Tá bom? Então, o valor do principal, juros de mora, até o momento da propositura da ação. Então, é falso. Em demanda que tem como objeto um contrato no valor de 30 mil reais, mas se discute apenas uma das cláusulas contratuais, que representa 50% desse valor, olha aqui, ó, nós estamos discutindo uma cláusula contratual que representa 15 mil reais, tá? Deve ser atribuído à causa obrigatoriamente o valor integral do contrato? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Qual é o valor da causa que nós deveríamos apontar?
Deveria, na verdade, ser 15 mil reais aqui, né? Porque é o valor do montante ou da parte controvertida. É aquilo que eu estou discutindo, né? Ah, eu não concordo com uma parte do contrato. Eu preciso apontar como valor da causa aquela parte que eu não estou concordando, tá bom? Em uma ação, Em uma ação em que se requer a troca de um produto avaliado em 10 mil reais ou a devolução da quantia paga, acrescida de juros e correção monetária, deve ser atribuído à causa o maior valor. Verdadeiro ou falso? Qual é o fundamento disso? Verdadeiro ou falso? O que vocês analisaram aí? Vocês não conseguiram fazer essa? Essa eu deixei. Essa Eu você chutei. deixou? Deixei. Cadê a Larissa, que tinha feito? Lari, você não fez essa? Eu acho que a Lari não tá aqui, né? Eu Vocês estão chutei. vendo ela aí? Tá, sim, prof. Tá? É que ela tinha feito alguns. Deixa eu explicar então uma coisa para você. Isso, acumulação imprópria alternativa. Aham, perfeito. Vejam lá, vou explicar isso daqui para vocês. Quer ver, ó? Vamos lá que eu vou ensinar o macete, vocês já sabem. Ó, em uma ação em que se requer a troca de um produto avaliado em 10 mil reais. Aí vem escrito assim, logo após isso, está escrito assim, ó, ou, não tem aquela partícula ali, ó, ou, né? Ou. Grifem esse ou, tá? Então, em uma ação em que eu quero a troca de um produto ou a devolução da quantia paga acrescida de juros e correção monetária deve ser atribuída à causa ao maior valor. A primeira coisa que vocês precisam analisar é qual foi o pedido. Bom, o pedido foi uma coisa ou outra. Então, vocês vão lembrar que quando eu faço o pedido cumulado dessa maneira, eu quero uma coisa ou outra, eu estou fazendo um pedido cumulado impróprio, né? Impróprio. Eu estou deixando para o réu lá na ação, quando ele for citado e ele tiver o intuito de cumprir a prestação, o que ele vai fazer? Ele vai escolher de que forma que ele vai, qual é a melhor forma para ele. Ou ele vai dar os 10 mil, ou ele vai fazer ou ele vai, como é que é? Ou ele troca o produto, ele dá outro naquele mesmo valor, né? Ou ele dá o valor mesmo em espécie com a correção. Então, quem vai escolher aqui vai ser o réu. Se o réu não escolher de livre e espontânea vontade, quem acaba escolhendo é o juiz, que vai decidir ou um ou outro. Então, isso, gente, é aquilo que a gente chama de pedido cumulado impróprio. Eu não quero as duas coisas. Eu quero uma coisa ou outra. Aí, quando se fala em valor da causa, quando vocês vão lá no 292, vocês vão achar lá no inciso sétimo, dizendo, na ação em que os pedidos, ó, o que nos interessa aqui, qual foi o pedido, né? Na ação em que os pedidos são alternativos, né, o valor da causa será o de maior valor. E aqui, vamos ver, é o que está escrito, né? Deve ser atribuído à causa o maior valor. Então, é verdadeiro. Perfeito? Verdadeiro. Oi, Larissa. Oi? Bom, vamos lá. Eu acho que o microfone do Paulo está ligado. Eu acho que é o Paulo, né? Tem como você desligar? Tem. Acho que tem. Pronto. Em uma ação onde se requer danos materiais e morais, o valor da causa deverá ser apenas aquele referente aos danos materiais, uma vez que o pedido de danos morais deve ser genérico. Foi aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Havia esse entendimento realmente no Código 73, que o dano moral, ele podia o pedido podia ser genérico, mas hoje não há mais essa possibilidade. Então, aqui, quando há cumulação de pedidos, então aqui o Gia colocou, é falso, né? Quando há acumulação de pedidos, há a necessidade de apontar o valor total.
né? Isso aqui é uma acumulação própria, na verdade, gente, se vocês forem pensar. Acumulação própria, eu quero um e outro, eu quero os dois. Eu quero os dois, tá? Acumulação própria. Muito bem, então esse é falso. Próximo. Quando o pedido for relativo a prestações vencidas e vincendas, deve-se atribuir à causa apenas o valor das vencidas até a propositura da ação, sendo a obrigação por prazo indeterminado. Essa eu não vou responder agora, essa eu vou responder por último, junto com a última questão lá, tá bom? Guardem essa daí, que essa daqui eu vou responder por último. Deixa eu colocar aqui para eu saber qual que é. Vamos para a próxima. A previsão expressa da possibilidade de pedido genérico em ação indenizatória por danos morais. Verdadeiro ou falso, gente? Fale, Jean, fale. Será que o Jean quer falar? Aqui. Você pode erguer para a gente ler junto o arquivo? Ah, sim, claro. Tá fora aqui? Espera lá. Ah, desculpe, tá aqui. Uhum. Deixa eu ver onde é que a gente estava. Quando o pedido for relativo à prestação. Ó, esse daqui foi o que a gente não respondeu. Eu não consigo grifar aqui esse negócio? Consigo, né? Ah lá. Esse foi o que a gente não respondeu. E nós estamos, então, nesse daqui, tá? A previsão expressa da possibilidade de pedido genérico em ação indenizatória por danos morais. Agora abriu aqui. A previsão expressa da possibilidade de pedido genérico em ação indenizatória por danos morais? Não. Falso. Falso. Isso, a Cleide respondeu correto, né? Então, aqui E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu gostaria que vocês colocassem aí também, só para a gente se lembrar. Se vocês forem lá no artigo 324, vão lá no 324, vamos dar uma olhadinha. 324. Vocês vão ver que, olha lá, o pedido, ele deve ser determinado. 324, né? Aí diz assim, o parágrafo primeiro. É lícito, porém, formular o pedido genérico. Então, vocês deem uma olhada ali para vocês se lembrarem quais são as 3 possibilidades de pedido genérico no nosso Código de Processo Civil. Se vocês analisarem, vocês vão ver que ali não tem dano moral, tá bom? Também tem esse fundamento aqui, o 324, parágrafo 1º. Então, essa daqui é falsa. Próxima. A forma e o momento oportuno para a impugnação pelo demandado. O réu, né? O réu. Pelo demandado do valor dado à causa na inicial é em preliminar de contestação. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Artigo, é o próximo artigo, gente. O 293. O 293, ele vai falar, exato, ele vai falar ali qual é o momento oportuno para o réu se manifestar. Foi uma modificação também que nós... Prof, só uma pergunta. Pode falar. Uhum. Na de antes, que era falsa, o artigo é o 324? A de antes, às vezes vocês podem colocar 2 fundamentos aí, tá? Você pode colocar o 292, inciso 2º, se eu não me engano, deixa eu ver aqui certinho. O 292, inciso 2º. Uhum. E o 324. 324, parágrafo 1º. Os 2 são fundamentos, tá bom? Obrigada. Nada. Deixa eu achar aqui o meu que eu perdi. Deixa eu ver aqui. O que é, Jean? 292? Ah, perdão. É verdade. Agora que eu achei aqui, ó. É isso mesmo, Jean. Ô, Ana. Oi. Ana, presta atenção nessa última que você perguntou, o fundamento ali está no inciso 5º, tá?
Não é no inciso 2, não, é o 5º, tá? Tá. 292, inciso 5º. Na ação indenizatória, inclusive, é fundada no moral o valor pretendido. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Tá. A forma é o momento oportuno para a impugnação pelo demandado do valor dado à causa na petição inicial. É em preliminar de contestação? Exatamente. Está lá no artigo 293. Ele vai falar exatamente isso. Ó. O réu poderá impugnar em preliminar de contestação o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. Agora ele vai falar do juiz. Ó. E o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. Então, vejam que nós vamos, mais para frente, vamos estudar uma disciplina que se chama as defesas do réu. Logo em seguida disso aqui, a gente vai ver as defesas do réu. E uma delas é a contestação. Uma das coisas que nós veremos são as preliminares da contestação. São preliminares, são aquelas primeiras aqueles primeiros argumentos trazidos pelo autor na sua defesa. Entre esses primeiros argumentos, vocês encontrarão exatamente isso aqui, a impugnação, a possibilidade do réu impugnar o valor da causa, o valor que o autor atribuiu à causa. Perfeito. No caso de acumulação imprópria de pedidos, olha lá, acumulação imprópria, então, se nós estamos falando de acumulação imprópria, nós estamos falando em pedido subsidiário, ou estamos falando em pedido alternativo, tá? Então, no caso de acumulação imprópria de pedidos, o valor da causa deverá ser o equivalente à soma do conteúdo econômico dos pedidos cumulados? Verdadeiro ou falso? Falso, porque essa é a resposta para acumulação própria, tá? É na acumulação própria simples, em que a gente pede os pedidos cumulados. Exatamente, Cleide. Na acumulação imprópria, eu procuro obter apenas uma pretensão, não ambas. Perfeito. A previsão expressa de que a interpretação do pedido deverá ser feita de maneira restritiva, verdadeiro ou falso? A interpretação do pedido, vocês vão ter que ir lá para o 322. Vamos lá para o 322. Olha lá. Quando a gente viu pedidos, a gente passou meio por cima disso daqui. Ó. Vamos ler ali o 322. Diz assim, ó. O pedido, ele deve ser certo e determinado. Compreende-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Isso são os pedidos implícitos, né? Parágrafo 2º. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Então, aqui também há a observação de um princípio da boa-fé. Quando o juiz vai analisar ou interpretar um pedido, talvez porque haja uma possível ilogicidade, o pedido não está muito lógico, então, o que ele precisa utilizar para interpretar? Quais são os mecanismos que ele utiliza para a interpretação desse pedido? Ele precisa interpretar o conjunto da petição. Nós temos um conjunto, não os pedidos considerados isoladamente, mas o conjunto da petição, e ele deve se utilizar principalmente ele deve se pautar pela boa-fé. E aí, o que está dizendo aqui no possível, no exercício é o seguinte, então, a previsão expressa de que a interpretação do pedido deve ser feita de maneira restritiva? Na verdade, não. Quando a gente fala que o juiz deve pautar-se pela boa-fé e deve fazer uma interpretação sistemática de toda a petição inicial, né? Desculpem, uma interpretação conjunta de toda a petição inicial, na verdade, nós estamos aí fazendo uma interpretação mais extensiva e não restritiva. Por essa razão, esse também é F, esse é falso.
com fundamento no 322, no parágrafo 2º. Oi? Vai acabar? Vai, né? Eu vou só terminar esse daqui. Daí a gente vai voltar para ver a questãozinha logo abaixo e aquela de cima que ficou, que na verdade eles dizem respeito à mesma matéria. Ao juiz é vedado de ofício alterar o valor da causa atribuído pelo autor, dependendo de provocação do réu para tanto, verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso. Artigo 292. O juiz, ele pode corrigir o valor da causa se ele verificar que há um erro, que falta complementação. Fundamento, artigo 292, parágrafo 3º. Ok? Então, esse também é falso. Muito bem. Então, a gente vai voltar daqui a pouco. Eu vou só gravar, já volto com vocês. Vamos corrigir esse aqui que está em vermelho e esse último que faltou. Perfeito? Até mais.